Esse deveria ser um momento de alguma felicidade, alguma comemoração, ainda que fosse aquele tipo mínimo, né, que você tem que fazer, né? O Santos encarou uma Série B onde ele era o único protagonista, ele era o único time grande e ele tinha como obrigação subir com rodadas de antecedência, como de fato aconteceu. Então, o torcedor poder comemorar isso, mas eu posso garantir que o torcedor do Santos nesse momento está mais preocupado com o futuro do clube do que propriamente feliz com a volta à Série A. Porque sim, ela pode ser muito momentânea. A verdade é que essa gestão vendeu a alma para poder fazer com que o Santos subisse. E aí é muito simples de entender, muito simples de entender. O Santos tem uma folha salarial que era muito alta, tinha uma folha salarial em 2023 que era muito alta, e foi obrigado a diminuir essa folha. Quando a gente vê times grandes caindo e mandando muita gente embora, jogando com jogadores de Série B, não é à toa. É aquilo que esses clubes podem pagar, porque as suas receitas caem vertiginosamente. E o Santos optou por um outro caminho que foi muito elogiado por nós, quando ainda desconhecíamos os mecanismos que foram utilizados para que o Santos tivesse o time que tinha para a Série B. Eu me lembro de muitos jornalistas terem dito: o Santos está montando um time de Série A para a Série B. E o Santos tem que montar um time de Série B, porque time de Série A não vai dar certo na Série B. Eu sempre refutei isso, né? Só que a gente não imaginava o que o Santos estava colocando em contrapartida para jogadores tidos como de Série A aceitarem jogar a Série B. Jogadores que lá estavam no elenco, vou citar aqui o Rincon, que aceitou diminuir salário para ficar, vou citar aqui o João Paulo, que aceitou diminuir salário para ficar, o próprio Furt, que revelei o contrato agora recentemente, é um cara que abriu mão do que tinha, vencimentos que tinha para receber para ficar. O Santos, o Pituca, que havia acabado de ser contratado, tinha um pré-contrato assinado com um salário maior do que de fato acabou recebendo em 2024, aceitou rediscutir para ficar. E outras contratações, como o William Bigode, que estava jogando na Série A, Juliano, que estava jogando na Série A, Gil, que estava jogando na Série A, o Schmidt, que jogava em primeira divisão do Japão, entre outros jogadores que vieram ao longo da caminhada. O Amado, Guilherme Amado, que jogava no Fortaleza, inclusive jogou no jogo que rebaixou o Santos. Então o Santos montou um time com jogadores de Série A para a Série B, e o Marcelo Teixeira foi muito elogiado por mim e por outros setores da mídia que acompanham o Santos Futebol Clube naquele momento. Inclusive, por conta desse time, se esperava uma Série B muito melhor, até pelo que o time apresentou no Campeonato Paulista. Então, todas as cobranças, o fato do Santos não ter evoluído em nada e involuído em algumas coisas dentro do campo ao longo do segundo semestre na Série B, foi uma coisa assim muito triste para o seu torcedor, que esperava muito mais com esse time em termos de desempenho, não só de resultado, mas em termos de desempenho, principalmente ao longo da Série B. O torcedor do Santos esperava se divertir e o torcedor do Santos não se divertiu. Nem ontem nos 3-0, os dois últimos gols saem no final do jogo, estava meio apertado, teve uma bola ali com um chute do camisa 9 do Vila Nova que passou colado na trave, poderia ser água no chope para essa subida antecipada do Santos à Série A, né? Então, não teve um momento de diversão, o Santos não se divertiu, o torcedor do Santos não se divertiu ao longo dessa Série B, tudo isso foi motivo para crítica, mas a verdade, gente, é que o Carille é o menor dos problemas do Santos hoje. Eu não estou dizendo que ele não é um problema, vocês acompanham aqui o canal, talvez o nome Carille tenha sido aquele que foi mais parar nos nossos títulos aqui ao longo dos meus comentários a respeito do Santos em 2024, e a grande maioria com críticas muito pesadas ao treinador, né? E merecidas na minha visão. Só que, com tudo isso, ele é o menor dos problemas do Santos hoje. Passando aí por Alexandre Galo, que deu uma declaração patética, daqui a pouco eu vou comentar, vou colocar vídeo aqui. Passando pelo Marcelo Teixeira, que ontem deu um show de horrores após o fim do jogo, né? Com cobranças da torcida, chamando o torcedor pra porrada, rindo da cara de torcedor. A gente também vai ver tudo isso aqui. São cenas que mostram o que foi o ano de 2024 do Santos, né? Que foi um ano que o Santos vendeu a alma. O Santos, eu tenho, assim, é muito prático, né? Quando você olha lá
todas as tabelas que o Marcelo Teixeira apresentou em coletivas, a coletiva dos 100 dias, a coletiva do primeiro semestre, a coletiva de apresentação, e aí ele mostrava, fizemos isso e aquilo outro, reduzimos a folha salarial. Ele não mostrou, né, porque, como ele conseguiu reduzir essa folha salarial, que foi subtraindo o que jogadores tinham para receber e entregando muito mais no ano subsequente, né, em 2025. A verdade é que o Santos vai ter uma folha salarial mais alta do que teve em 2023, no ano do seu rebaixamento, isso se não fizer absolutamente nada, tá? Se manter esses jogadores que estão lá. Eu não vou falar de valores, porque depende muito de quem são os jogadores que vão ficar, quem são os jogadores que serão contratados, né? Depende muito de qual vai ser a folha, mas a tendência para os jogadores que aí estão, jogadores, eles, a maioria, muito difíceis de se livrar, porque tem altos salários e estão em fim de carreira, o Santos vai ter uma folha salarial mais alta do que tinha no ano da queda em 2025. E essa folha salarial para o Santos, em termos de receita, aquilo que o Santos oferece em termos de receita, é impagável. Ou seja, não se espante daqui a pouco o Marcelo Teixeira, que não pode atrasar salário de jogador porque está em estatuto. 2 meses de salário é impeachment automático, segundo o estatuto, ele sabe disso, ele é muito do esperto, então ele não vai atrasar salário de jogador. Não se surpreenda se o Santos antecipar receitas do ano subsequente. Não se surpreenda se o Santos fizer empréstimos bancários a juros altíssimos ao longo de 2025. Não se surpreenda se o Santos tentar renegociar com esses jogadores e ampliar ainda mais salários de jogadores que devem muito que o Santos deve muito a eles. Não se surpreenda se notícias assim vierem, porque do jeito que a coisa está, mesmo com as receitas da Série A para aquilo que o Santos tem, é impagável, a não ser que coisas extraordinárias aconteçam, como a volta do Neymar. E aí não é só impacto dentro de campo. A volta do Neymar, se bem explorada pelo marketing, ela pode render muita receita ao Santos, porque o Neymar é um fenômeno de marketing. Então, isso mudaria sim a vida do Santos ali a curto prazo, enquanto ele ali estivesse, aumentaria muito as receitas do clube. Mas do jeito que está hoje, eu posso garantir que se o Santos não cair ano que vem, o Santos cai em 2026, porque vai se tornar um clube absolutamente impagável. Essa é a verdade. Não tem condições de manter com a gestão que esses caras fizeram, com os contratos que esses caras fizeram, 2 anos na Série A e assim, brigando por coisas. Não vai. Não vai. Entendeu? Então é muito triste. O futuro do Santos é muito preocupante. A gente começou a ver esse futuro já logo depois do jogo, né? Enquanto era para o torcedor estar comemorando, a gente viu o que aconteceu ali nas cativas e no camarote do presidente. Mas para isso eu gostaria aqui de iniciar toda essa história recorrendo à matéria do Lucas Mussetti, lá no UOL, que ele diz: presidente fora de si, diretor bravo com X9. Caos no quase acesso santista. Aí vamos aqui direto para essa parte, presidente descontrolado, que é muito interessante a gente tentar entender o que aconteceu ali. Houve uma confusão, lembrando que o Mussetti estava na Vila Belmiro, tá? Relatou do que ele viu com seus próprios olhos. Houve uma confusão logo após o apito final entre torcedores e o presidente Marcelo Teixeira, sua família e seus apoiadores. A discussão começou à distância e descambou. Alguns santistas cobraram a diretoria por um 2025 melhor e pediram reforços. Nada mais, quem nunca fez isso? Qualquer time aí, olhar para a diretoria e pedir reforços. Até a torcida do Palmeiras faz isso com a Leila Pereira, ganhando o que está ganhando. Imagina se a torcida do Santos não ia pedir. Está no direito deles. Olha o que aconteceu. Marcelo Teixeira, filho, o filho de Marcelo Teixeira e um amigo riram. Ou seja, o filho do presidente e o amigo desse filho riram da cara dos torcedores. Segundo relatado aqui, o blog, a coluna aqui do Mussetti no UOL. As cobranças continuaram. A esposa de Marcelo Teixeira, Valéria, respondeu. O motorista do presidente ironizou. E até então parecia algo corriqueiro. O problema aumentou quando Adilson Durante Filho, aspone da gestão, chamou os torcedores para a briga. O próprio Marcelo Teixeira fez o gesto de vem. O Marcelo Teixeira chamou os torcedores para porrada. E aí, gente, assim, eu vi o Jorge Igor falando sobre isso num corte, não assisti o vídeo dele ainda na íntegra, vou assistir. Não tive tempo, mas vou assistir. Mas eu vi um corte no Twitter dele falando uma coisa que é absolutamente óbvia. O presidente de um clube associativo, num clube que é uma instituição sem fins lucrativos, que pertence ao seu torcedor e ao seu associado, não pode fazer uma coisa dessas. Com todo respeito. O Santos é dos seus torcedores, o Santos é dos seus associados, o Santos é sustentado pelos seus torcedores e associados e patrocinadores que só estão lá porque existem esses torcedores. Time sem torcida não tem patrocínio.
Então, o presidente do Santos está num cargo cujo o seu chefe é o torcedor. E o cara cobrado pela torcida chamar o torcedor pra porrada? Como assim? E vai ficar por isso mesmo? Ele não vai se desculpar? Bom, os torcedores exaltados subiram para o quarto andar, onde fica o camarote da presidência. O entreveiro precisou ser contido pela polícia. Marcelo Teixeira deixou o camarote ao lado de Adilson e ameaçou um torcedor, como a gente vai ver aqui na sequência. O que pra mim, gente, assim, eu fiz até a pergunta aqui no meu Twitter, estaria Marcelo Teixeira ameaçando um torcedor de morte? Eu não tô dizendo que é isso, mas eu fiquei na dúvida de fato. Porque vejam bem esse vídeo. Vejam bem, vamos reagir juntos. Ó, Marcelo Teixeira está aqui, repare nele. Eu vou te pegar aí! Vai! Tu não vai escapar! Vamos de novo. Aqui. Eu vou te pegar! Isso aqui... Não, primeiro que isso aqui é postura de um presidente de um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do mundo. Isso aqui é postura. O cara completamente desequilibrado. Olha o ódio dele na cara, as veias saltadas, ele tá vermelho. Olha isso. Você não vai escapar. Se eu sou o cara que ouviu isso, eu me sinto com medo. Eu absolutamente me sinto com medo. Me sinto que minha vida está ameaçada. Se eu ouço isso dessa forma, eu fico com medo. Vocês aí que estão em casa não ficam? Não ficariam? E aqui está, ó, esse sujeito de óculos. Mas para a gente entender quem é esse sujeito citado na matéria do Lucas Mussetti, eu sugiro que a gente venha aqui para esse outro tweet, que é uma thread que eu fiz. Absurdo. Observem que a briga começa quando um sujeito de óculos chama os torcedores para porrada, direto do camarote da presidência na Vila Belmiro. Mas quem é esse sujeito? Vem comigo. E aqui eu retuito o post do Bruno Lima, que mostra o início da confusão. Aqui vocês vão ver, ó, ele lá, o senhor de óculos. É o que acontece? Ele chamando a galera para porrada. Aí, segundo os repórteres que estavam presentes na Vila Belmiro, é que se iniciou a confusão, que então esses torcedores subiram ao quinto andar, onde fica o camarote da presidência. Tá bom, como podem ver abaixo, trata-se de Adilson Durante Filho, aquele mesmo que foi condenado por racismo em 2017 após dizer que todo mulato brasileiro é mau caráter. Vamos aqui ao áudio que condenou esse sujeito lá em 2017. Que a gente tá entre amigos, tá? Sempre que tiver um pardo, o pardo o que que é? Não é aquele negão, também não é o branquinho, é o moreninho da cor dele. Esses caras, tu tem que desconfiar de todos que tu conhecer. Essa cor é uma mistura de uma raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo. Todo pardo, todo mulato, tu tem que tomar cuidado. Não mulato tipo o Pedro. O Pedro é tipo pra índio. Tipo chileno, essas porra. Tô dizendo o mulato brasileiro, entendeu? Os pardos brasileiros. São todos mau caráter. Não tem um que não seja. Muita gente ouviu o nome. O próprio Lucas Mussetti não colocou que esse rapaz, que é o cara, que é o Aspone, já foi condenado por racismo na matéria. Fiz questão de mostrar aqui quem é a pessoa e colocar aqui o áudio absurdo dele, como já havia colocado em outro vídeo aqui no passado. Vocês que acompanham mais assiduamente o canal, vocês se lembram. Esse mesmo cara já havia sido flagrado lá na final do Paulistão, depois do vice-campeonato, no vestiário. Olha ele aqui. Adilson Durante Filho. É ele. Pois é, são essas pessoas que estão aí perto ao lado do presidente do Santos durante o seu governo, né, lá no Santos Futebol Clube. E aí, depois disso, a comunidade santista, o que ela fez? Ela pegou esse todo o material que eu postei nessa thread, essa thread minha que eu postei aqui, ó, deu 156 mil visualizações. E aí surgiu hoje de manhã, isso eu postei ontem, tá? Hoje de manhã postaram na comunidade santista no Instagram a mesma coisa, né? E aí olha quem comentou aqui, Mano Brown.
Com essa reverberação, eu espero que esse sujeito pelo menos não seja mais visto na Vila Belmiro, ao lado do presidente, à luz do dia. Ou será que o presidente vai continuar levando esse cara para vestiário? Vai continuar levando esse cara para o camarote da presidência? Será que ele vai continuar com esse relacionamento tão maravilhoso com esse cara que chamou os torcedores do Santos para a briga? Chamou os torcedores para a briga, mas depois precisou ser defendido pela polícia. Muito fácil, né? Pois bem, vamos voltar aqui para a matéria, porque precisamos falar de Alexandre Galo, que subiu o tom na coletiva. Alexandre Galo fez um pronunciamento após a entrevista de Fábio Carille para reclamar de um X9 no clube. O diretor disse que há um canalha vazando informações para prejudicar o departamento de futebol. Galo se referiu às informações do jornalista Rodolfo Gomes, esse que vos fala, do canal Futeboteco. As informações mostraram salários robustos para nomes como William Bigode e Julio Furt. Aqui tem as aspas, mas eu prefiro assistir na íntegra o que o Galo falou depois da coletiva do Carille. E aqui nós vamos assistir e reagir juntos. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Inicialmente agradecendo a Deus por chegar nesse momento com 65 pontos, muito feliz. Mas infelizmente estou aqui para falar de uma situação pontual que talvez não se iguale à felicidade que está existindo aqui dessa porta para dentro, né? E como executivo e representante do tudo que acontece no futebol aqui do Santos, a gente tem que pontuar esse vazamento que está acontecendo de informações de uma maneira bem ruim para o Santos, né? É uma coisa que está acontecendo, não é a primeira vez. É que ele fala que não é a primeira vez. Aí vocês se lembram, o Musetti até tweetou a respeito disso no Twitter, lembrou, muito feliz, que o Galo, na coletiva do rebaixamento, que naquele momento o Marcelo Fernandes, engraçado, né? Quando caiu, o Marcelo Fernandes não foi para a coletiva, mas quando sobe, o Marcelo Fernandes vai para a coletiva. E nada contra a figura do Marcelo Fernandes, tá? Nada contra a figura dele. Ano passado, dentre todos os técnicos que treinaram o Santos durante o Campeonato Brasileiro que rebaixou o Santos, ele foi o cara que teve o maior aproveitamento. Com aquele aproveitamento dele do início do campeonato inteiro, não passando Aguirre, não passando o próprio Odair Hellmann, Paulo Turra, o Santos teria se mantido na primeira divisão com o aproveitamento do presunto. Mas, é engraçado, né? Na coletiva que o técnico do time, na época era técnico, o time cai, ele some da coletiva e quem aparece é Alexandre Galo. Na que sobe, agora ele é auxiliar, ele tem que falar. Só aparece na vitória, né? Na derrota não apareceu, precisava fazer esse registro aqui. Mas, o Alexandre Galo fala aqui, vamos ouvir, vamos voltar aqui, porque eu preciso fazer um parênteses. Aqui do Santos, a gente tem que pontuar esse vazamento que está acontecendo de informações de uma maneira bem ruim para o Santos, né? É uma coisa que está acontecendo, não é a primeira vez. Não é a primeira vez, lembrei o que eu ia falar. Ele reclama, o Alexandre Galo, naquela coletiva que ele deu do rebaixamento, ele já reclamava de vazamentos, como apontou o Lucas Musetti no Twitter dele. Ele já falava de vazamentos, é uma coisa recorrente no Santos. É uma coisa recorrente. Tá? Agora, vamos seguir aqui que eu tenho mais comentários a fazer. Começou já há algum tempo, uma atitude extremamente canalha de alguém que está fazendo isso, até porque muda os números, muda... Vamos lá. Primeira coisa, ele está falando da pessoa que está vazando e não a mim, não, pelo que eu entendi. Ele não está me chamando de canalha. Ele está chamando de canalha quem está vazando essas informações para mim. E aqui, gente, vamos lá, não é querendo nem fazer nenhum mise-en-scène com a fonte, tá? Que, aliás, para mim, vamos deixar bem claro, nenhum jornalista hoje na mídia brasileira tem uma fonte tão forte quanto essa que eu tenho estamos falando de um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Eu não vejo contrato de clube nenhum vazar por aí. Mas a gente está falando especificamente aqui do Santos. E o Santos não é SAF, como todo mundo sabe. O Santos não tem dono, como todo mundo sabe. Portanto, eu parto do pressuposto que todos os contratos do Santos, de jogadores, do próprio Galo, do técnico, de membros da diretoria que recebem salários, de membros, sei lá da onde, da limpeza, todos os contratos deveriam ser públicos. Por quê? Porque o Santos é uma empresa, uma instituição sem fins lucrativos, como eu falei, pertence ao seu torcedor.
pertence à sua torcida. O Santos é sustentado pelo seu torcedor e pelo seu sócio, que pagam as benditas as parcelas para continuarem sendo sócios. Quem paga o salário do Galo sou eu, é você, torcedor que está em casa, que compra um produto licenciado aqui do Santos, ó, como esse. Quando você compra um produto desse aqui, esse licenciamento, o Santos ganha dinheiro com isso. Quando você compra uma camisa, o Santos ganha dinheiro com isso. Quando você compra um ingresso, o Santos ganha dinheiro com isso. Quando você se associa, o Santos ganha dinheiro com isso. Quando você dá audiência para um canal de televisão que paga pelos direitos de transmissão do Santos, você está dando dinheiro para o Santos. Quando você assina o pay-per-view e mostra lá que você torce para o Santos, você está dando dinheiro para o Santos. Ou seja, o Santos simplesmente ele existe financeiramente, economicamente. O Galo existe porque o torcedor do Santos paga o salário dele. Ponto. Então todos esses contratos deverão ser públicos. No momento que o Santos for comprado, que vier um John Textor, o pai do Neymar, o raio que o parta, pagar e comprar o Santos se tornar uma sociedade anônima do futebol, o Santos se tornar uma empresa privada, o Santos tem o direito de pagar o salário que ele quiser para quem ele quiser e não divulgar esses salários. Mas enquanto isso, essas informações deveriam ser públicas. Então eu não estou fazendo aqui nada mais do que esclarecer e trazer à tona contratos que são públicos. E aqui ele fala uma coisa absolutamente mentirosa, dizendo que os números estão sendo distorcidos. Vamos lá, vamos rever aqui. Canalha de alguém que está fazendo isso, até porque muda os números. Não muda, Galo. Sabe por que não muda? Porque eu peguei os contratos na mão. E os contratos, Galo, têm a sua assinatura, veja só. Vários deles, alguns não têm, porque vieram de jogadores, por exemplo, o Julio Furch. O primeiro contrato, o contrato base do Julio Furch, não tinha sua assinatura, porque o Julio Furch quem contratou foi o presidente Rueda junto com o Falcão. Mas contratos como o do Morelos tem a sua assinatura, contratos como do William Bigode tem a sua assinatura, contratos como de Juliano e Gil tem a sua assinatura, entre outros que eu ainda vou revelar. Tem outros contratos para falar aqui ao longo dos próximos dias. Então, se você não me segue lá no Twitter, não segue aqui o canal, se inscreva aqui, terão mais informações reveladas, inclusive do seu próprio Galo. Por que não? Que tal, hein, a gente revelar quanto que você ganha? Quais são os gatilhos do seu salário? Vamos fazer isso? Aí eu desafio você a dizer que os contratos são mentirosos, porque aí como é o seu contrato, você pode tornar público... Vamos para esse desafio? Você pode tornar público... e falar, não, tá vendo? O contrato é mentiroso porque esse é o meu contrato e mostrar. E aí a gente vai ver se eu, de fato, a minha fonte ou eu estou mudando algum tipo de número. Que tal? E outra, se tivesse tanto número mentiroso assim, estariam esses caras preocupados? Porque aí era só mostrar a verdade. Gente, não é isso aqui, ó. Esse cara tá mentindo, era fácil desmentir. Eles têm os contratos em mãos, mas não desmentem, porque sabem que eu tô dando só números absolutamente verdadeiros aqui. Muda prazo de contrato. Mentira. Muda valor futuro de contrato. Mentira. Não existe isso. Mentira. Então, assim, eu queria falar para essa pessoa especificamente que nós estamos próximos dele. E com certeza, ou dela, não sei, nós estamos dele ou dela, exatamente, não sabe. Próximos. E que fatalmente essa pessoa quis atrapalhar muito o desejo de uma torcida que é uma nação vibrante de uma camisa gigante do mundo. Essa semana aconteceram alguns vazamentos justamente para estragar o futebol. Não, Galo. Essa semana aconteceu alguns vazamentos para colocar a par da torcida o trabalho incompetente que você, o presidente Marcelo Teixeira e essa gestão está fazendo, e um trabalho já muito incompetente que a gestão passada fez. Repito, o contrato absurdo do Furch não foi sua culpa. Não foi culpa do presidente Marcelo Teixeira. Quem assinou essa droga de contrato foi o presidente Andrés Rueda, como também o cara que trouxe o Morelos. Né? Então, assim, junto com você, é claro, né? Vamos lembrar que você foi contratado a pedido do presidente Marcelo Teixeira. Né? Participou de várias contratações bem ruins no final do ano passado. Mas a intenção, tanto da fonte quanto minha, é de tornar público algo que deveria ser público. Primeiro que o Santos, nessa semana, o Santos já tinha praticamente subido. Alguém achava aí que o Santos não iria subir, que o Santos ia perder os 4 jogos que tinha pela frente, que o Ceará ia ganhar os 4 e que então o Santos ia ficar fora da Série A? Então não me venha com essa de querer colocar, inclusive, o torcedor contra o jornalista, que isso não cola, cara. Só que essa pessoa não sabe que o Santos é futebol clube. Então, se ele tenta atrapalhar o momento nosso,
O momento interno dos atletas, até porque os contratos são de cunho pessoal de cada um, né? A gente lamenta muito tudo isso que está acontecendo, mas eu digo para você... É engraçado, né? Cunho pessoal. Na NBA, vocês já repararam, todo mundo sabe quanto todo mundo ganha. O Jason Tatum sabe quanto o LeBron James ganha e sabe quanto o Jaylen Brown ganha, que é companheiro dele. E sabe quanto o Peyton Pritchard ganha, que é companheiro dele, e ganha muito menos. Estou citando aqui um exemplo do meu time do Boston Celtics aqui, para pensar. Todo mundo sabe. O Jason Tatum sabe quanto Neemias Queta, que é um português, pivô, assinou um contrato menor, agora ganha. É tudo público. E não tem briga em vestiário, um querendo matar o outro. Por que no Brasil existe todo esse melindre dos jogadores não quererem revelar os seus respectivos contratos? Hã? Por quê? Isso atrapalha. Atrapalha nada, cara. O que atrapalha são vocês com esse trabalho abjeto que vocês têm feito ao longo de 2024, com esses contratos absolutamente inexplicáveis, com gatilhos, assim, robustos. É isso que atrapalha o Santos, cara. Quem tá jogando contra o Santos não é quem tá vazando, não é o jornalista que tá reportando, é quem tá assinando esses contratos, e a sua assinatura, Galo, tá lá em vários deles, porque eu estou com os contratos aqui. Eu vi com os meus próprios olhos, cara. Você não conseguiu chegar no seu objetivo. Sabe por quê? Nós estamos a 1 do acesso. E nós vamos conseguir. Então, efetivamente, eu queria falar para a nossa torcida, que é a parte mais importante desse clube, né? Que essa pessoa trabalhou muito contra o presidente Marcelo Teixeira, trabalhou muito contra o futebol e que não alcançou o seu objetivo. E nós seguiremos fortes. E eu posso te dizer, Galo, todo respeito, sem querer dar carteirada, na humildade mesmo. Mano, tu não é... Cara, eu amo o Santos milhões de vezes mais que você. Tu não tá ligado qual que é a minha história, o que o Santos representa pra mim, o que o Santos representa pra minha história de vida. Não existiria Rodolfo Jornalista se não fosse o Santos. Então, assim, você foi um cara que jogou no Santos em dado momento, não ganhou porra nenhuma no campo, e aí agora é um diretor que só faz cagada. É isso que você é pra história do Santos, entendeu? Então, assim, não me venha com essa, o cara tentou prejudicar, esse cara é contra o Santos. Você não faz a menor ideia do que você tá falando, cara. Faz a menor ideia do que você está falando. Inclusive, eu faço um convite aqui público, tá? Alexandre Galo, olhando no teu olho aqui. Olhando para a câmera, olhando no teu olho. Você está absolutamente convidado a vir no meu programa, no meu podcast, eu tomando uma, pra gente conversar civilizadamente, democraticamente, debater. Debater. Você não precisa me convencer a nada, eu não preciso te convencer a nada, mas a gente pode conversar sobre o futuro do Santos. Se é que você vai continuar sendo o diretor de futebol em 2025. Porque ninguém sabe isso agora. Ninguém sabe. A verdade é essa. Eu acharia um absurdo se você continuasse pelo trabalho fraco, na minha opinião, que você fez. Agora, por que não a gente conversar, você ficando ou saindo, sobre todas as escolhas que você teve ao longo dessa tua gestão, todas as coisas que você teve que passar. A gente conversa sobre o clube, conversa civilizadamente na minha sala, aqui atrás de mim. Te recebo, você bebe o que você quiser, a gente troca uma ideia. Por quê? Tá feito o convite. Fique à vontade. E vamos buscar, sem dúvida, aí esse título da Série B. Tá? Um abraço a todos aí, boa noite. Esse foi o depoimento do Galo. E aí, por fim, gente, eu vi isso agora. E eu fiquei absolutamente chocado. Para você ver mais ou menos como funciona a cabeça do presidente Marcelo Teixeira. Ele, de fato, se acha dono do Santos. Porque olha isso. Gabriela Brino, no seu Twitter, o presidente Marcelo Teixeira lançou uma enquete em seus stories sobre onde o torcedor prefere que ocorra o jogo entre Santos e CRB. Eu li uma matéria, acho que foi no Diário do Peixe, que o Santos estaria estudando mudar o jogo da Vila Belmiro para a capital paulistana. E aí, algo que... legal pra caramba você fazer uma enquete, perguntar pro torcedor onde que ele quer que seja o jogo. Democrático, bacana. Mas em vez do cara soltar isso nas redes do Santos Futebol Clube institucional, o cara solta isso no story dele. No dele presidente, nele pessoa. Olha isso, gente. Olha o tamanho da desfaçatez. Aqui, Marcelo Teixeira. Santos Futebol Clube. Enquete. Vila Viva Sorte ou Allianz Parque? Escolha, torcedor. Vote. Não, na moral, gente. Os caras estão achando que eles são donos do Santos, cara. São donos, fazem o que quiser. Chamam o torcedor pra porrada, fala que vai pegar torcedor, que o cara não vai escapar, não se desculpa, não tá nem aí com a imagem que passou. Todo mundo viu, você acha que
a Leila Pereira não viu isso, os caras que negociam, você acha que o Casares não viu isso, você acha que o Augusto Melo não viu isso, você acha que o Landim não viu isso? Todo mundo viu essa postura ridícula do Marcelo Teixeira ontem, chamando o torcedor pra briga. Todo mundo viu. E aí o cara vai lá no dia seguinte, torcedor, queremos te ouvir. Não no Instagram do Santos, mas no Instagram pessoal dele, que tá querendo ganhar seguidor, tá querendo vender publi, tá querendo só ser mais afagado. O que você quer, cara? É inacreditável isso aqui, gente. Então, por essas e outras, vocês viram que eu nem falei de Carille. Nem falei, tinha tanta coisa pra falar do Carille, o que foi esse trabalho dentro de campo, essa coisa assim nojenta que foi o ano do Santos, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro da Série B. Mas assim, cara, o Giovanni Martinelli tuitou isso, eu até retuitei, concordo. De todos os problemas do Santos hoje, falando de departamento de futebol e diretoria, o menor deles é o Carille. Isso quer dizer que eu quero que o Carille renove, que isso quer dizer que o Carille merece ser elogiado, nada disso. O Carille tem que ir embora. Mas de todos os problemas hoje do Santos Futebol Clube, entre diretoria do futebol, capitaneada por Alexandre Galo, e diretoria capitaneada pelo Marcelo Teixeira, o Carille é o menor dos problemas do Santos hoje, eu não tenho a menor dúvida disso. Então assim, eu não faço a menor ideia de qual vai ser 2025 do Santos. O que eu sei é que a gente precisa continuar trabalhando, porque do jeito que tá, gente, esse alívio que foi voltar para a Série A pode durar muito pouco. Eu quero saber a sua opinião. Lembrando que é o seguinte, a gente tem cupom aqui de 20% de bônus caso você se torne. Faça seu primeiro depósito lá na KTO. Lembrando que é um site para maior de 18 anos, jogue com responsabilidade. Tem vários jogos que vão acontecer ainda esse final de semana, no meio de semana. Tem jogos interessantíssimos. Então, vai lá. Usa o nosso cupom no seu primeiro depósito e brinca com responsabilidade. É só para você se divertir. Não se esqueça disso. Recado dado, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.